Oi, hoje eu vou fazer o pão de arroz na receita tradicional. Isso aqui é o equivalente a meia xícara de arroz cozida que sobrou, ou nesse caso eu cozinhei só para isso. E eu vou usar essa porção aqui para fazer um pão, simulando como se fosse uma sobra do arroz. Eu vou tentar fazer uma receita que seja mais rápida, que não seja com levain. Então vamos tentar usar isso aqui como matéria-prima. A primeira coisa agora vai ser ativar o fermento. Eu tenho aqui fermento biológico, fermento de pão, que eu comprei no mercado. E eu vou pegar o equivalente a uma colher de chá ou 2,5 ml, não sei qual que é essa porção equivale, mas aqui dá pra ver que são 2,5 ml. E vou usar isso aqui como fermento para essa base desse pão. Isso é o suficiente para esse tipo de pão que a gente vai fazer. Vou adicionar um pouquinho de açúcar, equivalente a meia colherinha dessa aqui, ou até um pouco menos, para ajudar o fermento a crescer, e água. Então eu vou botar um pouquinho de água para que esse fermento hidrate e comece a fazer uma espuma. Enquanto ele trabalha, né, ele fica aqui absorvendo, vai crescer e eu vou mostrar depois, eu vou trabalhar com o arroz. Vamos lá por partes. Então aqui eu tenho o equivalente a meia xícara de arroz cozida, né? Eu vou aproveitar já para adicionar sal nessa etapa, porque eu não quero adicionar sal junto com o fermento. Então vamos lá. Esse arroz ele foi cozido com sal, mas bem pouquinho. Então eu vou adicionar a quantidade de sal equivalente para um pão. E o que eu vou fazer agora é bater esse arroz, esse equivalente a meia xícara de arroz cozida. Pode ser batido no liquidificador, eu vou usar um mixer. É uma quantidade pequena, eu tenho um copo aqui, vou botar dentro e só adicionar a quantidade de água necessária para que eu possa bater. Vamos lá, vou colocar um pouco de sal dentro do arroz, uma quantia a olho. Calculo aqui que tem equivalente a umas 2 colheres de chá, não mais. Vou colocar aqui. E eu separei uma quantidade de água que equivale a 200 ml dentro desse pote. Um pouco menos que o volume do arroz. Eu acho que isso é o suficiente, mas vamos ver, vamos tentar usar o mínimo de água possível para tentar bater esse arroz. Então agora eu vou pegar o mixer, bater nele aqui dentro e ir adicionando água aos poucos. Vou tentar bater sem água primeiro para ver o que acontece. Não tem jeito, vou colocar um pouco de água e vou continuar batendo. Primeira tentativa com 50 ml. Ainda não deu. Vou colocar mais um pouco de água e vamos ver o que acontece. Equivalente a 150 ml de água e vamos fazer um purê agora. Toda a água que eu tinha, mais ou menos 200 ml, e aí bati até ficar com essa consistência que parece um purê, uma polenta branca. Para mim essa consistência é suficiente para fazer o pão, né? Vou bater mais um pouco para deixar ele bem fininho, e aí a gente vai para a segunda etapa, que é bater o pão. O arroz ficou com essa consistência de creme, né? O arroz batido com a água. Isso aqui vai ser a base para bater o pão. O fermento começou a fazer essa espuma aqui em cima, então eu preciso que ele cresça um pouco mais para começar a usar esse fermento aqui, para ativar esse fermento. Então eu quero que ele cresça um pouquinho mais para poder fazer o pão. Então eu vou esperar mais ou menos meia hora e aí a gente vê como é que fica. Aí quando esse fermento estiver pronto eu começo a bater o pão. O fermento já atingiu o ponto que eu esperava, com aquela espuminha. Então a gente pode colocar ele e começar a fazer o pão. Então eu vou montar aqui a bancada e a gente já pode começar a bater o pão. Para bater o pão eu vou usar uma técnica que eu sempre faço, que é colocar o líquido primeiro dentro do bowl e depois ir adicionando as partes secas. Então eu boto o que é líquido primeiro, depois eu vou adicionando as partes secas para dando o ponto do pão. Eu gosto de usar batedeira porque isso me salva tempo, algo que é bem escasso para mim aqui.
mas isso é possível fazer na mão também. Então se tiver um bowl e ficar amassando na mão, também serve, funciona, vai fazer um pouco mais de sujeira, mas funciona igual. A gente vai precisar aqui o fermento que ficou mais ou menos 1 hora para fazer essa esponjinha, que é água, açúcar, fermento biológico. Aquele arroz que sobrou, o equivalente a mais ou menos meia xícara de arroz cozida, que eu bati ela no mixer, mas pode ser no liquidificador. Óleo de soja, girassol, azeite de oliva, qualquer coisa que seja gorduroso para ajudar a deixar o pão mais macio. E trigo, eu uso qualquer marca, aquela que tiver mais barata. Tá? Essa história de que tem que usar o melhor trigo funciona, é bom para bolos. Para pão que fermenta um pouquinho mais, não funciona tanto. Adicionei um pouquinho de azeite no fundo do bowl, o equivalente a umas 2 colheres, 3 colheres de sopa. Isso aqui ajuda a deixar menos grudento. Então agora eu vou começar adicionando a farinha de arroz, quer dizer, o arroz batido, o fermento, e depois eu vou colocar o trigo. Adicionei já o arroz batido, aquela pasta, aquele purê de arroz. Vou colocar o fermento agora, aquela esponjinha de fermento. E para começar a bater, eu já vou colocar um pouco de trigo. Eu uso uma medida aqui que é mais ou menos 1/3 de uma xícara de trigo. Que é a minha porção sempre que eu uso para fazer levain. Então eu vou colocar 2 porções dessa e já começar a bater. Coloquei o trigo, vou instalar o gancho na minha batedeira e agora é só partir para o abraço. Vou bater até essa massa ficar homogênea, depois eu vou adicionando mais trigo, adicionando mais trigo, batendo até atingir o ponto que eu quero. Bateu aí por uns 2 minutos, a massa ficou bem homogênea. Vou adicionar aí o equivalente àquele 1/3 de xícara de trigo. Aqui eu estou usando uma colher de cabo longo, mas é a mesma coisa. E vou de novo bater pelo tempo que for necessário até ficar uma massa homogênea. Parei, adiciono mais trigo. Quando ela começar a ficar dura, se eu identificar que a massa não vai dar ponto, ou seja, não vai ficar com liga, eu vou adicionar mais água e vou repetir o processo. O importante é descobrir a proporção correta de trigo que permita com que o pão tenha liga. Isso eu não sei, é o primeiro pão de trigo de arroz que eu estou fazendo, então a gente vai descobrir aos poucos. Vamos lá. Já está com um ponto legal, vamos ver como é que está ficando. Aparentemente a massa está começando a dar uma certa liga. Vamos repetir. Vou colocar mais trigo e bater e ver como é que vai ficar. Eu acho que eu vou ter que adicionar um pouco de água. Acho que isso aqui não vai ser o suficiente para dar uma liga boa no pão. Mas a gente vai descobrindo aos poucos. Parece que a massa já está começando a atingir o ponto que eu espero. Ela ainda está com dificuldade de ficar com uma certa liga, mas eu acho que a gente vai chegar no ponto necessário. Para prevenir que a gente tenha que refazer as coisas, eu vou colocar o equivalente aí a 1 colherinha de sopa de água para ajudar a dar um pouquinho mais de liga no processo, e vou continuar batendo. Tá chegando no ponto, vai ficar uma massa bem levinha. Vou continuar batendo. Bom, agora chegou na fase que não adianta ficar batendo mais, a massa já está bem dura. Ela ainda não tem o ponto e a liga que eu quero, mas eu acho que se eu deixar ela descansar, ela vai atingir o ponto que eu quero. Ela ainda está muito grudenta aqui, está bem difícil de trabalhar com ela, mas eu acho que se deixar ela descansar, a gente vai ter o ponto adequado. Se estivesse batendo na mão, ela provavelmente ia estar conseguindo fazer ela ficar uma massa, né? Sim, no sentido de que a gente consegue ter uma peça única, mas ela ia estar grudando bastante. Mas agora é pegar essa massa, colocar dentro de um bowl, jogar um pouquinho de água dentro dele e deixar ela para descansar na geladeira. Eu quero retardar o processo de crescimento do fermento
e a geladeira ajuda com isso. E aí dentro desse bowl aqui, ó, eu consigo colocar uma tampa. Deixa eu ver se eu acho ela, né? Eu já vou pegar e já vou mostrar, mas eu consigo colocar uma tampa e deixar fechadinho dentro da geladeira. Aqui é a tampa do bowl, eu vou deixar ele fechadinho, um pouco aberto, porque vai sair pressão do fermento que vai liberar CO2. Então eu vou deixar ele quietinho dentro da geladeira e ficar acompanhando e gravando à medida que ele vai fermentando e vai crescendo. Eu preciso criar uma atmosfera aqui, então eu coloco um pouquinho de água, porque essa massa aqui ela vai hidratar, o próprio arroz ele acaba absorvendo água. Então é importante que para o pão para a massa ficar com um corpo mais bonito, é importante criar uma atmosfera dentro desse bowl. Então, mais ou menos umas 4 horas depois de geladeira, a massa ficou com essa consistência aqui, eu molhei aqui. Com essa consistência, olha. Cresceu bastante, tá macia. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar ela, amassar mais um pouco e botar na geladeira até amanhã de manhã. Aí mais umas 10 horas a gente já tá com ela pronta para assar. Esse aqui é o pão com uma noite de geladeira. Tá bem fofinho, cresceu bem. Tá bem gelado. O que eu vou fazer agora é para ele ganhar temperatura. Vou tirar desse bowl, colocar numa outra forma, já no formato que eu quero que ele cresça e asse. Então eu vou amassar ele, enrolar e deixar na assadeira para ganhar temperatura e quando ele estiver pronto colocar para assar. Então mais ou menos 8 horas, 9 horas de geladeira. Mudei um pouco a estratégia, eu ia deixar numa assadeira crescendo ele, mas como esse bowl já estava sujo, eu resolvi bisuntar ele com trigo e deixar ele aqui crescendo de cabeça para baixo. O que quer dizer isso? Que quando eu for colocar para assar, essa parte que está para cima, ela vai ficar pro fundo. Isso faz com que o pão fique mais fofinho, porque essa parte aqui vai inflar, a parte de baixo vai ficar mais densa, e no forno, quando aquela parte de baixo estiver para cima, ela vai dar um salto de crescimento e vai ficar homogêneo. Então, vou usar esse aqui como forma de crescimento. Ele quietinho aí por algumas horas, provavelmente aí umas 3 horas, talvez mais, talvez menos, ele já esteja com o dobro do tamanho que é o indicado para a gente colocar para assar. Então eu vou monitorando o tempo e a quantidade que ele vai crescer. O mais importante é que é a hora de colocar o pão para assar. Eu pré-aqueci a minha assadeira de ferro no forno por 30 minutos. Ela está bem quente, o forno está bem quente. Vou abrir a assadeira agora para a gente poder colocar o pão. Então a assadeira está aqui. E aí agora eu vou colocar o pão na assadeira. É um processo que eu não tenho muito hábito de fazer, eu tento colocar o pão próximo para assar nessa folhinha aqui. E agora eu deixei no bowl, eu vou ter que desvirar o pão e fazer o processo. O pão ele está dentro desse bowl. Eu vou colocar aqui a minha folhinha antiaderente e desvirar o bowl para ver se ele solta o pão. Deve grudar um pouquinho, mas solta. Então o pão está pronto para colocar na assadeira. Eu vou fazer um toquinho aqui para espalhar um pouco desse trigo que está no pão. E colocar o pão para assar. Antes disso eu vou fazer uns cortes nesse pão para ele ficar bonitinho. Fazer uns desenhos nesse pão, né, para ele ficar bonitinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos tentar fazer um desenho em xadrez que eu vi em outro dia, para ver se vai dar certo. Se ficar legal a gente vê depois, senão também não tem problema. O corte ele é importante para que o pão possa crescer. Está muito quente a assadeira. E agora vamos torcer para que cresça legal. Vou colocar o forno. Então
Então antes de colocar no forno eu preciso colocar a tampa na assadeira. Então eu faço isso desta forma. Normalmente eu jogo um pouquinho de água dentro da assadeira para ajudar com o vapor. Só um pouquinho de água. E aí, fogo, forno muito quente. Aí por pelo menos 30 minutos. Está no forno. O meu forno é um forno de convecção que tem uma ventoinha lá no fundo que fica circulando ar, tipo uma air fryer. Ele também tem um grill na parte de cima que está ligado na temperatura máxima. Então eu agora estou deixando ele na temperatura máxima, com os dois resistências ligadas e com um tempo de aproximadamente aí 30 minutos. Se passaram 30 minutos, estou tirando o pão do forno. Vamos ver como ele ficou. E agora é a hora da verdade. Deixa eu dar um zoom out aqui. E vamos ver como esse pão ficou. Espero que tenha ficado bom. Vamos lá. Uau! Acho que dá para assar mais uns minutinhos. Vou voltar e vou botar no forno mais uns minutinhos. Agora chegou a hora da verdade. Hora de tirar o pão do forno. Já desliguei. Deixei um pouco mais do que a meia hora, que é uns 35 minutos. Eu acho que agora o pão vai estar bem assado. Então vamos chegar na hora da verdade. Uau! Agora ele está bem assadinho, uma coloração bonita, muito legal.